Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Duducracia e hoje nós iremos falar de um dos principais movimentos intelectuais da Europa. Mas antes de iluminar, se acomode aí que nós já vamos começar. Que se faça luz. Iluminismo. Sim, hoje o canal Duducracia vai falar deste movimento que foi influente no processo de construção social, cultural, filosófico, político. Movimento esse que tem as suas origens baseadas ainda lá na Revolução Científica do século XVII, e que traz como base o pensamento de vários filósofos, como René Descartes. Segundo René Descartes, na sua principal obra, O Discurso do Método, para se chegar à verdade é necessário que haja dúvidas. Que se duvide de tudo, até mesmo das coisas que aparentemente parecem verdadeiras. Segundo René, a dúvida racional faz alcançar a compreensão do que nós queremos que seja o mundo e até mesmo a compreensão de Deus. Agora, imagine a tão poderosa Igreja Católica. Sim, porque nós estamos falando de um período em que a Igreja Católica monopolizava todos os aspectos sociais, limitava o acesso à informação. Portanto, nós iremos falar de um movimento que vai confrontar a ideia do catolicismo. A Igreja Católica vai ter as suas doutrinas questionadas. A Igreja Católica vai ser a base da crítica desse movimento que vai surgir aos poucos. O que você acha? Você acha que essas críticas vão surtir efeito? Ou acha que não? Veremos. Claro que o movimento surtiu um efeito. E um efeito positivo do ponto de vista social. As ideias de René se alastraram por toda a Europa, mas foi somente na França que elas encontraram terras férteis e serviram como base para a eclosão da grandiosa Revolução Francesa. Não se preocupe, a Revolução Francesa ainda será um tema que trataremos neste canal. Pois bem, a Revolução Francesa ela é tão importante que é considerada como um marco histórico temporal. Sim, ela marca a passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, período que nós estamos hoje. Mas não só isso, a Revolução Francesa pode ser considerada como um marco inicial para uma análise sobre a desigualdade social e o surgimento da mesma, a exploração do governo sobre a burguesia. A Revolução Francesa é tão importante que é também considerada por muitos historiadores, sociólogos, como o nascimento de uma perspectiva de análise do estudo da sociedade. Assim como nós temos a Revolução Industrial, a Revolução Francesa é um marco. E esse marco é sim muito importante. O termo iluminismo faz referência direta à palavra alemã Aufklärung, que significa esclarecer, iluminar, ser a luz do pensamento de liberdade social. Sim, e essa crítica era uma crítica direta aos posicionamentos políticos do antigo regime, caracterizado pelo absolutismo monárquico, que é uma forma de poder absoluto nas mãos da privilegiada camada, ou seja, do primeiro e do segundo estado, que explorava o terceiro, a camada populacional, o que nós vamos chamar de burguesia. O antigo regime e o absolutismo monárquico, a característica do antigo regime, limitava, monopolizava, detinha todos os conceitos de liberdade social, política, intelectual e principalmente religiosa. Por isso nós conseguimos ver bases desses movimentos em outros lugares da Europa, como na Alemanha, Holanda, Inglaterra, Itália, mas como já foi dito, foi na França que esse movimento encontrou uma proporção maior, que ganhou uma força maior.
E foi na Revolução Francesa, quando a exploração do antigo regime nas camadas mais baixas, né, e camadas mais baixas, mas de quantidade populacional maior, que essa exploração fez com que a análise das ideias iluministas tivesse efeito prático na sociedade. A exploração do antigo regime às camadas populares fizeram com que os pensadores iluministas já desejassem uma revolta mais a curto prazo. E com o lema liberdade, igualdade e fraternidade, eles vão prosseguir e dar início a uma das maiores revoltas sociais de cunho intelectual que a história já teve. Tamanha força que o movimento iluminista ganhou que o século XVIII passa a ser conhecido como o século das luzes, quando a pregação que as ideias devem trazer a razão sobre a emoção, deixando de lado qualquer ligação religiosa na construção do pensamento e sempre comprovando as ideias através dos métodos e das teorias científicas. E o movimento iluminista traz a contribuição de alguns principais pensadores, como, por exemplo, John Locke, considerado como o pai do iluminismo. Em seu livro Ensaios sobre o Entendimento Humano, John Locke defende diretamente que a razão deve sempre sobrepor a emoção, e que o ser humano é uma tábua limpa, uma folha em branco, e que a partir do momento em que há o enriquecimento cultural, é que ele vai construir a sua própria identidade, ou seja, é que a sociedade o molda. Temos Voltaire, que faz a sua crítica diretamente ao primeiro e segundo estado, defendendo a total liberdade de expressão. Segundo Voltaire, abre aspas, posso não concordar com o que dizeis, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Fecha aspas. Voltaire, como já foi dito, vai criticar o monopólio do conhecimento feito pela igreja e pela nobreza. E vai defender que a produção do conhecimento deve ser livre acima de tudo. Nós temos Montesquieu, o francês que em sua obra mais conhecida, né, O Espírito da Lei, vai defender a tripartição do poder do Estado. Sim, a tripartição dos poderes, ou os três poderes que nós conhecemos muito bem, que são executivo, legislativo e judiciário. Temos também Jean-Jacques Rousseau, que em sua obra O Contrato Social afirma que o poder deve emanar do povo. Segundo Jean-Jacques Rousseau, a sociedade, o homem, ele nasce bom, mas que à medida que ele vai vivendo em sociedade, a própria sociedade o corrompe. Essa é uma crítica direta ao antigo regime, principalmente às forças feitas pelo primeiro e o segundo estado sobre o terceiro estado. Incoerente, porque o terceiro estado era a maior quantidade, né? A maior quantidade populacional estava na burguesia do terceiro estado. Temos também Adam Smith, conhecido como pai do liberalismo econômico. Esse que foi tema, base para várias constituições, vários métodos econômicos de vários países da Europa, inclusive da América. Adam Smith, em seu livro A Riqueza das Nações, vai defender que a liberdade econômica deve sempre estar ligada a uma simples razão: a lei da procura e da oferta. Portanto, Adam Smith vai defender a liberdade econômica do Estado e ser base para a construção do capitalismo que nós conhecemos hoje, né? O neoliberalismo que nós conhecemos hoje. Resumindo, as principais críticas do movimento iluminista era contra o mercantilismo, ou seja, o monopólio do comércio, era contra o absolutismo monárquico, né? A posição da supremacia do poder na mão dos reis, era contra o poder da igreja e a verdade que a igreja produzia empurrando sobre o povo. Na contrapartida das críticas, nós temos os embasamentos que eram defendidos pelo movimento iluminista, como, por exemplo, a liberdade de expressão,
a liberdade da defesa jurídica de cada um, a liberdade de ideias, a liberdade econômica. O movimento iluminista defendia o antropocentrismo, que é a ideia de que o homem deve estar sempre no centro das ações e que não mais a emoção deve tomar conta das tomadas de ideia. E por fim, talvez mais importante, a defesa da liberdade e que sempre deve predominar a força a camada populacional, o que nós chamamos de burguesia. Contudo, as ideias iluministas se alastraram muito rápido na Europa e entre as camadas populares. Alguns reis antes absolutistas, temendo perder o governo, ou melhor, perder a cabeça, igual aconteceu com Luís XVI lá na França, adotaram algumas ideias iluministas, medidas essas que incorporaram em suas formas de governo. Esses reis que mudaram as suas formas de governar foram classificados, denominados então como déspotas esclarecidos. E nós temos alguns déspotas na nossa história, como por exemplo Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia e o ministro das Relações Exteriores de Portugal, o Marquês de Pombal. Mas é claro que as ideias iluministas não ficaram estacionadas somente na Europa. Não, elas foram além mar, elas atravessaram o Oceano Atlântico e estacionaram aqui na América também. Nós podemos ver resquícios direto das ideias iluministas na Revolução Americana, na independência dos Estados Unidos, e na formação das 13 colônias. No Brasil, nós temos a semente plantada com as ideias de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, como por exemplo na Inconfidência Mineira, que trazia diretamente o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Nós temos a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, a nossa própria independência, a independência do Brasil e a nossa Constituição, a primeira Constituição do período monárquico brasileiro, a Constituição de 1824, ela traz uma ligação direta com as ideias de Montesquieu, da tripartição do Estado. Claro que nós temos também a crítica ao poder moderador. Não se preocupe, esse tema também será tratado um pouco mais adiante aqui no canal. Mas eu quero que vocês não se esqueçam que as ideias iluministas, as sementes plantadas pelos grandes iluministas, até hoje permeiam as políticas contemporâneas e são importantes para que a gente faça uma análise do que aconteceu, de como surgiu e como estamos hoje na construção social. Ok, e esse foi mais um vídeo do canal do Ducracia. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e, por favor, deixem suas críticas, deixem as suas sugestões, deixem lá seus recados, ok? Fiquem bem e até a próxima!